Fala pessoal, dando início a mais uma aula do nosso módulo de controle de postos. A gente vai começar agora falando sobre tolerância ao kick. A gente finalizou a aula passada falando sobre as pressões de formações, questão da janela operacional. E agora a gente começa falando sobre tolerância ao kick. O nome é bem intuitivo, né? Basicamente a gente vai definir condições, mais especificamente limite máximo de tensões que a parede do poço pode suportar durante um kick sem fraturar a formação mais fraca. Então a gente deve considerar como limite inferior a formação mais fraca para poder quantificar esses limites máximos de tensão, ou seja, quanto essas paredes do poço aguentam. E a gente vai ter sempre duas situações. Vai ter poços de caráter exploratório, que são poços que ainda não começaram a produzir, e que o parâmetro variável, o parâmetro chave deles é a pressão de poro. Como a gente não conhece, tem todas as informações desse poço, a pressão de poro ela é desconhecida e a gente define a tolerância do kick com base em quê? Na densidade equivalente do fluido, certo? Nessa sigla aqui, ó, OKT, tá? Então essa pressão de poros aqui ela está relacionada diretamente à minha tolerância de kick e consequentemente à minha densidade equivalente do fluido. Já no poço de desenvolvimento, ou seja, o poço que já tem informações, já temos um poço produtivo, o parâmetro-chave, nesse caso aí, é o volume máximo de influxo, ou seja, quanto de fluido está tá surgindo dentro do meu poço, e esse volume de influxo ele gera pressão, porque ele acaba se somando ao fluido já contido dentro do poço, né? É, e nesse poço de desenvolvimento eu já conheço tanto as pressões de poro quanto a resistência de fratura, diferentemente dos poços exploratórios. Tá? Então, tanto poços exploratórios quanto poços de desenvolvimento. Agora, onde é que eu posso aplicar esse conceito de tolerância ao kick? Eu posso aplicar no momento de definir a profundidade de assentamento das sapatas, ou seja, onde é que as sapatas vão se situar, acompanhar as fases de perfuração onde há previsão de hidrocarbonetos, determinar a pressão dos testes de integridade, que a gente viu na aula passada, e calcular o volume máximo de influxo permitido. Ou seja, ao determinar a minha faixa de tolerância ao kick, eu posso determinar quanto de volume máximo de influxo eu posso ter caso eu venha ter um kick. Ok? Então, eu uso esse conceito, a gente vai fazer uns exercícios mais à frente. A gente vai, por exemplo, calcular pressões e determinar volumes máximos de influxo. Ok? E quais são os parâmetros usados para definir e determinar essa tolerância ao kick? Eu vou precisar da minha profundidade vertical da sapata, vou precisar da minha profundidade vertical da formação geradora ou possível geradora de kick, peso específico do fluido de perfuração, peso específico do fluido do kick, lembrando que pode ser líquido ou gás, peso equivalente da fratura de formação mais frágil, lembrando, a gente considera mais frágil porque uma vez que eu determinei para mais frágeis, as mais fortes, consequentemente, vão estar blindadas contra essa zona de tolerância. E volume de influxo. Ok? Então, vamos pensar aqui no caso de poços exploratórios. Ok? Onde a gente já falou que o parâmetro principal, como é um poço conhecido, o parâmetro principal é a pressão dos poros. É isso? Tolerância. Ou seja, a tolerância ao meu kick ela está relacionada diretamente à pressão dos poros. Ok? E aí, matematicamente, eu consigo relacionar a pressão de fratura na profundidade da sapata, certo? Pressão de fratura aqui, ó, na profundidade da sapata, com a minha pressão de poro, ok? A pressão hidrostática na região da sapata ali, na altura da sapata, vai ser igual à pressão de poro, menos a pressão hidráulica do kick, do fluido do kick, e pressão do meu fluido, da minha lama. Tá? Se eu quiser calcular, determinar a minha pressão de poro, eu posso reajustar essa equação aqui, isolando o termo PP. Tá? E aí ela ficaria como? Ficaria assim, ó.
chama aqui de equação 2. Poro igual a pressão da região da sapata mais a pressão hidráulica do kick mais a pressão da minha lama. E aí, para cada uma dessas pressões, vou ter uma equação. Ok? Então, cada uma dessas equações. Quem seria esse ρkt aqui, pessoal? ρkt, ele é a máxima pressão de poros permitida conforme o estudo de tolerância ao kick. Esse ρkt e o ρf, que é o peso específico equivalente de fratura na sapata, eles são valores teóricos. Sim, isso não corresponde a um fluido especificamente. É diferente do kick e do ρ do fluido. Tá bom? Esses dois aqui estão associados a fluidos, tanto do kick quanto o fluido de perfuração. Já essas duas massas específicas, não. Tá? Então, a pressão de poro segue o mesmo padrão do cálculo das pressões hidrostáticas que a gente já calculou ao longo da disciplina. Fator de conversão quando essa profundidade foi em metros, vezes, nesse caso aqui, a minha massa, pressão de poros permitida, vezes a profundidade. Aqui, da mesma forma, só que usa o que? A profundidade da sapata e usa o peso específico equivalente da fratura. Já no kick, de novo, usa a densidade, o peso específico, né, a massa específica do fluido do influxo, do influxo, ou seja, do fluido que está entrando no poço, vezes a altura do influxo, no caso do fluido invasor, e já a densidade da minha lama, ele vai desconsiderar a profundidade, a altura da sapata, menos a altura do meu fluido invasor. Perfeito? Então, o que vai acontecer? Então vamos pegar cada uma dessas equações calculadas e vamos substituir aqui na equação de cima. Como é que ela vai ficar? Ficar com essa característica aqui, o gigante. Tá? Ficar com essa característica aqui, gigante. Certo? Então fiz simplesmente substituir. Agora eu vou isolar a minha equação. Para quê? Para que eu fique em função da minha máxima pressão dos poros permitida. Eu vou isolar aqui minha equação em função de ρkt. Então o que é que eu faço? Eu divido todo mundo aqui por 0,17 de um lado e de outro, né? E crio rearranjo a minha equação para ela ficar dessa maneira aqui, Então, a minha máxima pressão do poro permitida, né, conforme o estudo de tolerância de Kick, ela vai ser o que, profundidade na zapata dividida pela profundidade vertical completa, vezes ρ de F, né, tá aqui, o ρ de F específico equivalente de fratura, menos o ρ do fluido, menos a altura do kick dividido pela profundidade. Novamente se repete as demais variáveis, ok? Então, com essa equação aqui, consigo determinar a minha máxima pressão de poro conforme a tolerância ao kick, ok? Além da minha máxima pressão de poros, eu consigo determinar também o que, a minha altura máxima, né? Ou seja, a altura que meu fluido invasor, a máxima altura que meu fluido invasor pode alcançar. É importante para a gente estimar até onde ele vai chegar e, consequentemente, o nível de pressão que ele vai ocasionar. Porque quanto mais esse fluido desloca-se do fluido, maior será a pressão. Ok? Além disso, eu consigo calcular também o meu volume máximo. Como é o volume máximo? É a minha capacidade do espaço anular vezes a minha altura do fluido invasor. Então, percebam, com essas três equações eu consigo calcular a máxima pressão dos poros, a altura do fluido invasor e o volume máximo do meu volume de influxo. Perfeito? Então, guarda essas equações e a gente vai trabalhar com elas aqui no enunciado e uma vez que ela está estabelecida, você tem essa informação da equação, só aplicar, não tem mistério, pessoal. Ok? Só para a gente, antes de passar para um possível exercício, a gente tem que pensar aqui, imagina que a gente teve um kick, a gente fecha o poço, né? Eu tenho aqui a altura até a minha sapata, tenho aqui o meu fluido, com a sua densidade específica, tenho aqui meu peso específico equivalente de fratura, e tenho aqui meu volume de influxo,
uma dada altura, tá? E é uma dada um dado peso específico desse influxo. Feito, então, basicamente são essas distribuições que eu tenho dentro de um kick, tá? De novo, ó, todos esses parâmetros eu consigo determinar aqui, ó, aplicando as minhas fórmulas de tolerância ao kick, ok? Só para a gente ter em mente, eu também eu posso definir todas essas informações que a gente chama de margem de pressão de poro, né? Que é a diferença entre a máxima pressão de poros permitida menos a minha pressão de poro. Isso vai me dizer o quê? Vai me dizer quanto ainda eu tenho de margem antes de causar uma fratura, ok? É como se fosse assim, quanto maior, digamos assim, ó, quanto maior esse valor aqui, né, mais margem de segurança eu tenho para evitar uma possível fratura, ok? Então vamos para um problema aqui, ó, um problema aplicado. Vamos aplicar nossas fórmulas, né? Então, ó, a pergunta é: determine a tolerância ao kick e a margem de pressão de poros para a seguinte situação. Ele me dá a massa específica da lama, profundidade vertical do poço, pressão de poros verticais, né? Aí ele me dá aqui, ó, em libras por galão, que a gente já viu que utiliza essa pressão de poros aqui em libras por galão, profundidade vertical da sapata, altura do kick, densidade do kick, ou massa específica do kick. Essa massa específica representa frações mais leves dentre os gases, ou seja, perceba aqui ó, a densidade bem menor. E a densidade equivalente de fratura na sapata, 14 libras por galão. Ok? Então, pegando todos os parâmetros, é só substituir a minha fórmula. Então, ó, a tolerância ao kick, determinada por ρkt, substituir, ó, todos os valores. Aqui, ó. Vocês dão uma pausinha no vídeo agora, vão pegar o caderninho, vão escrever essa fórmula aqui, ó, daqui, vão vir para cá, ó, para enunciado. E aí vocês vão substituir os valores e ela vai ficar exatamente dessa maneira aqui, ó. Ok? E aí quando vocês substituírem, vocês vão ver que a tolerância ao kick é 12,8. Ok? 0,8. Na B, ele pede aqui, ó, e a margem de pressões de poro para as seguintes situações. Então, a margem de pressão de poro, a gente viu aqui, ó, lá no finalzinho aqui, ó. ρkt, delta ρkt vai ser igual a ρkt menos pressão de poro, que é ρp. Ok? Que é a pressão de poro, não, perdão, pessoal. Densidade nos poros, ok? Densidade nos poros, perdão. Ele fala aqui, né, ó, pressão de poro, ó, sendo 11,5 libras por galão, ok? Então vai ser o que, ó, 12,8, que é o meu ρkt, menos o ρp, né, que ele chama aqui de pressão de poro, tá? E aí o resultado é 1,3 libras por galão. O que isso quer dizer? Ou seja, que eu ainda tenho uma margem de segurança de 1,3 libras por galão. De novo, quanto maior essa margem de pressão, mais distante de uma fratura eu vou estar. Ok? Isso aí, pessoal. Percebam que é simplesmente aplicação de equação matemática. Vamos para outro probleminha aqui relacionado à tolerância ao kick. Esse aqui é um problema mais teórico, mas ajuda vocês a entenderem esse conceito de quando vai haver kick, quando vai haver fratura. Ok? Vamos lá, ó. Para cada um dos 4 cenários de pressões de poro de forma que poderão ser encontrados, mostrados na tabela a seguir, cenários aqui, pessoal. Cenários aqui, ó. Ok? Esses 4 cenários. Esqueçam o resto por enquanto. Havendo kick, determinar se o poço pode ser fechado sem fraturar, formação na sapata do revestimento. Tá? A tolerância ao kick calculada, ou seja, ele já me deu a tolerância ao kick, na profundidade da formação produtora é de 11,9 libras por galão. E a massa específica do fluido utilizada é de 9,9. Então tá aqui os 4 cenários, onde ele me deu, ó, as pressões de poro. Primeira pergunta é: haverá kick? Ora, se a massa específica do fluido é 9,9, a gente sabe que para ter kick
a pressão do poro tem que superar a pressão causada pela massa, pelo peso do meu fluido, né? No caso, a massa específica do meu fluido. Então, ó, considerando que a pressão de poro aqui vai ser 9, meu fluido tem 9,9, então, ó, haverá kick. Contudo, nos outros três cenários, todos são maiores do que a massa específica do meu fluido. Então, ó, vou ter, para todos os casos, haverá kick. Mas será que esse kick somado... E aí, pessoal, conceitualmente falando, é sempre lembrar o seguinte. Você vai ter a pressão da lama, você vai ter a pressão do kick. Será que isso vai ocasionar fratura? Ó, o que ele fala aqui, ó? A tolerância ao kick, ó, é 11,9. Ou seja, qualquer coisa acima disso, você vai ter o kick, mas você não vai ter... Até esse limite, você não vai ter fratura. Acima de 11,9, você vai ter uma fratura. E aí, consequentemente, perda de circulação e uma série de outros problemas. Então, ó, 9, eu vou ter fratura? Não. 10 também não. 11 também não. Só vou ter em que situação? Aqui, ó, em 12. É um valor onde a pressão dos poros é bem maior bem maior não, um pouco maior do que a tolerância ao kick. Beleza? Então eu acho que isso aqui, essa resolução aqui ilustra bem quando haverá kick e quando haverá fratura. Certo? E perceba que a medida, ó, de novo, delta rho kt, né? Ele, quanto maior ele, maior a chance de não ter nem kick nem fratura. Ou seja, maior a margem de segurança. Beleza? Espero que tenha ficado compreensível, galera. Agora a gente vai falar sobre as causas de kick, ok? Algumas coisas a gente já falou, né? Aqui, ó, lembrar. Ah, e antes de começar a falar isso aqui, pessoal, eu já volto a retificar para quem não lembra da primeira informação, lá na primeira aula. Os slides acabam tendo mais volume de informação, porque a ideia é deixar como material de apoio. Estou intensificando isso para que vocês entendam, tá? Mas, ó, as causas de um kick, ok? Olha, durante o processo de perfuração, a pressão do poço deve ser sempre o quê? Ó? Maior que a pressão de poro para evitar um kick, fluxo indesejado. Os kicks ocorrem principalmente aonde? Ó, principalmente por quê? Por redução da coluna hidrostática ou diminuição do peso específico do fluido. Qualquer fator que reduza um desses dois parâmetros pode ocasionar um kick. Beleza? Ou seja, qualquer fator que reduza o peso específico do meu fluido ou reduza a minha coluna hidrostática, eu vou ter, ele pode ocasionar um kick. Tranquilo? Então, só relembrando, tá? E aqui, ó, lembrando daquele caso, né? Ó, por exemplo, quando a gente vai evitar a queda, a gente vai fazer a retirada de coluna, por exemplo, né? A gente precisa substituir o volume ocupado por essa coluna por um fluido e a gente precisa saber quanto de fluido a gente vai ter que colocar lá, equivalente ao volume dessa coluna retirada. Lembrando, tem uma situação a ser respeitada aí. Você nem pode colocar de menos, que você vai ter perda de pressão hidrostática, nem pode colocar demais, porque você vai ter uma situação de sobrepressão. Tá? Então você tem que repor o mais aproximadamente possível do volume da coluna retirado. E aqui ele fala, né? Ó, se o volume real for menor que o volume calculado, pode indicar um kick. Certo? Já a manobra para fazer. Perdão. Se o volume real do fluido, de fluido for menor do que o calculado, ele vai indicar um kick. De que maneira, pessoal? Ou seja, se eu tirei a minha coluna, eu sei que ela tem um volume X. Mas quando eu fui colocar o fluido, ele precisou de um volume menor. Então isso é um indicativo de que eu estou tendo um kick. Ou seja, teve um influxo de algum líquido, seja ele de algum volume, seja de gás ou de líquido. Tá bom? E aqui, ó, a perda de pressão hidrostática ela é estimada calculando o volume de aço retirado, que é igual ao volume de fluido necessário para completar. É a história de você repor e manter a pressão hidrostática é, equivalente à anteriormente existente. Tá? Aqui tem algumas fórmulas, ó. Ó, quando eu retiro, por exemplo, uma coluna desse tipo aqui, eu posso calcular o volume aqui, ó, que eu preciso
para completar o poço. Então, ó, o volume vai ser igual ao comprimento da tubulação retirada em metros, certo? Vezes o quê? Deslocamento da tubulação retirada em barril por metro. Uma conta bem simples, o volume que eu preciso para completar. E como é que eu calculo esse deslocamento da tubulação retirada? Calculo, ó, aplicando uma constante vezes quem? Diâmetro externo e o interno ao quadrado. A diferença do interno e externo ao quadrado. Eu encontro o volume de deslocamento. Ok? Eu também posso incluir duas situações. Posso incluir aqui, ó, deslocamento levando em consideração que, ó, a capacidade do revestimento. Então eu vou ter que um deslocamento vai ser igual a quem? Volume dividido pela capacidade do revestimento menos meu deslocamento da tubulação retirada. Tá bom? Além disso, eu posso calcular quanto irá reduzir a minha pressão. Ou seja, com essa manobra, quanto é que vai reduzir a minha pressão. Vou ter aqui o meu fator de conversão, vezes o volume, tá? É quase a pressão hidrostática, mas aqui inverte a altura é volume, dividido pela minha capacidade de revestimento, menos o deslocamento da tubulação retirada. Beleza? Pessoal, essas fórmulas a gente não vai aprofundar na questão da demonstração, mas é importante você saber como calcula cada uma desses parâmetros, ok? Ó, como a gente viu anteriormente, ó, a capacidade de revestimento pode ser também encontrada em tabelas disponíveis na literatura ou calculada através dessa equação aqui. Perceba, vou voltar aqui um pouquinho. Aqui a gente só aplica a capacidade de revestimento. Aqui a gente calcula ela, ó, sendo a constante vezes o diâmetro interno ao quadrado. Se a gente voltar para cá, ó, é quase o deslocamento, só que o deslocamento considera a diferença. Tá? Então eu calculo a minha capacidade de revestimento dessa maneira aqui. Agora, quando a coluna de perfuração está sendo retirada com jatos entupidos, molhada, ou quando a coluna está sendo descida com o float valve instalada, o deslocamento da coluna é calculado, ó, de forma diferente. Tá? A fórmula é quase a mesma, pessoal. Só que a gente tem que levar aqui, ó, essa consideração aqui de que quando eu tenho a coluna está sendo descida, no caso do float valve instalado já, né? A gente usa, em vez do diâmetro interno, a gente usa o diâmetro externo. Tranquilo? E a variação de deslocamento, volume, a gente consegue estimar essa variação de deslocamento. Perceba que aqui, nessa manobra, a gente calcula o volume para completar, a gente calcula o deslocamento, né? Mas aqui, a variação de deslocamento, posso calcular o volume de um tampão dividido pela capacidade da coluna em BBL por metro, vezes a massa específica do tampão, dividido pela massa específica do meu fluido, menos 1. Então, eu consigo determinar a variação de deslocamento dessa maneira. Vamos para o exercício, pessoal? Acho que o exercício ajuda a fixar melhor e entender todas essas fórmulas, ok? Então, vamos lá. Ó. Determine o peso específico equivalente nas profundidades de 300 e 3.000 metros após a retirada de uma seção de comando de 6,3 por 2,13 polegadas. Outros dados: peso específico do fluido de perfuração, 10 libras por galão. Capacidade do revestimento, ele já me deu, ou seja, não tem que calcular, em BBL por metro. Deslocamento dos comandos, aqui, ó, ele também já me deu. Comprimento de uma seção de comando, ele também já me deu. Então, ele quer saber o seguinte: determine o peso específico equivalente nas profundidades. Então, ó, vamos lá. Primeiro, vou calcular o volume. O volume a gente viu aqui que é quem o volume? Ó. Comprimento da tubulação retirada vezes o deslocamento. Comprimento, cadê? Aqui, ó, o comprimento da seção de comandos, que foi a seção retirada, certo?
vezes deslocamento dos comandos. Cheguei que o meu volume vai ser 3,41 ppl. Depois, ó, eu vou ter aqui, ó, o delta P, né? Aqui, ó, a da minha fórmula, vou lá aqui a minha variação de pressão, essa retirada. Então eu vou ter, ó, constante vezes o peso do fluido vezes o volume que eu acabei de calcular, dividido pela capacidade do revestimento menos o deslocamento dos comandos. Então, ó, a variação de pressão ela vai ser de 48,2 PSI. Beleza? Então a massa específica do meu fluido, aqui, ó, para equivalente profundidade, vai ser o quê? Ó, pessoal, vou voltar aqui rapidamente. O que a gente tem aqui, pessoal? Acho que eu não lembro se eu coloquei essa fórmula aqui. Eu acredito que dá só um minuto. Tá aqui rapidamente. Deve estar bem mais para trás. É. Então eu incluo ela na início da próxima aula. Tranquilo? Mas assim, vou ler ela com vocês aqui. Ok? Frente. Então, ó, o que eu peguei aqui, ó? Peguei a minha constante vezes peso do fluido vezes 300, isso aqui, pressão hidrostática, menos, voltando aqui, ó, minha variação de pressão, E, dividido pela minha constante, 0,17, e a profundidade. Veja, o meu E. Ok? Considerando que em ambos os casos vou ter a constante, né? Então você chegar a uma massa específica de 9 libra por galão. Perfeito? Então esse é o peso específico equivalente nessa profundidade aqui. Isso aonde? Após a retirada de uma seção de comando. Tá ok? Perceba, pessoal, que o peso do fluido de perfuração aqui, ó, ele é 10, tá? Nessa situação normal. Quando eu retiro a minha coluna, não, ele aparenta ter, por isso que é equivalente a 9,1, ok? No caso de 3.000, a conta se repete, mas aí eu já tenho uma influência muito maior do peso da coluna, né? E aí eu passo a ter agora o que? 9 galão, a minha massa específica nessa profundidade. Perfeito, pessoal? Então, sempre que a gente for resolver problemas envolvendo essa retirada de colunas, a gente deve atentar para esses cálculos, tanto da massa específica pós retirada de coluna, quanto também a variação de pressão. Olha quanto de pressão está variando aqui, ó, 48,2 PSI. Perfeito? Na próxima aula, para não passar muito do tempo, a gente vai falar sobre outras causas de kick, como estoneio, tá bom? Pessoal, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida sobre a aplicação das fórmulas, eu peço que vocês refaçam. E tiver alguma curiosidade sobre quais condições podem ser dadas, anotem e me perguntam na aula de dúvida, ok? É isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.